Olá a todos, como é que vocês estão? Sou eu novamente, Helder de Araújo, no seu canal Luz no Fim do Túnel. Hoje, 11 de abril de 2024, uma quinta-feira em São Paulo, capital, Zona Sul. Um dia parcialmente nublado, uma temperatura amena, por volta aí de 26, 27 graus em São Paulo. O vídeo de ontem ficou, modéstia à parte, ficou muito bom e está tendo uma repercussão muito boa. E o tema do vídeo foi basicamente mostrar como é que o Brasil é boicotado no seu desenvolvimento aqui dentro da América Latina. Veja, qualquer que seja o futuro do Brasil, ele tem de passar necessariamente pelo Sul Global e pela sua posição dentro do BRICS, que ainda é uma posição bastante, vamos dizer assim, frágil. O BRICS é um bloco comercial, né, em vias de se tornar um bloco econômico. Então ele não tem nenhuma, até esse momento, nenhuma missão de cunho militar, né? Como é, por exemplo, o bloco, digamos, ocidental, né? Do qual faz parte a OTAN e todas as grandes instituições globalistas sediadas ou na Europa ou nos Estados Unidos, né? Como é a FMI, o Banco Mundial, o Federal Reserve, e por aí vai, né? O BRICS agora está ensaiando de ter um banco, de ter um sistema paralelo aí ao sistema SWIFT, né, de ter uma moeda única, enfim, ele por enquanto ele é um bloco que tende a crescer e se tornar aí um contraponto significativo ao G7, ao próprio sistema que vigora no Ocidente, que se pretende hegemônico, mas que já não é hegemônico, na medida que você tem um bloco como o BRICS crescendo e se desenvolvendo, apesar de todos os entraves e as dificuldades e as armadilhas que lhe serão colocadas no seu caminho. Então, qualquer que seja o futuro do Brasil, ele tem de passar necessariamente pelo desenvolvimento. Quando eu falo desenvolvimento, falo em termos gerais. Desenvolvimento dos países, dos povos, das nações que integram aí o Sul Global, que é um conceito também Sul Global, que ele não existe assim como uma coisa definitiva, ele é um conceito flexível, mas a gente poderia colocar em todo o hemisfério sul, dentro do Sul Global, né? Então, ontem eu falei um pouquinho do Brasil, sobre as potencialidades do Brasil em termos de desenvolvimento, que são enormes. Inclusive, apontei várias soluções de âmbito tecnológico no vídeo de ontem, que eu realmente recomendo que vocês assistam. Então, o nosso vídeo de hoje, que é veiculado aqui no YouTube e também na forma de áudio no Spotify, eu vou falar um pouquinho sobre a África, porque eu acho que é um continente central no esforço do Sul Global para se colocar como uma região autônoma, soberana, que ainda tem um longo caminho pela frente, uma vez que nós somos, dentro aí da divisão internacional de trabalho, nós somos fornecedores de matérias-primas para o bem-estar de uma elite cada vez mais predatória, né, no norte global, né? Não é uma visão marxista absolutamente do mundo ou da história, é, simplesmente é a realidade, é um fato, né? Olha, o Sahel, falar sobre o Sahel. Vocês encontram essa matéria aí no meu blog, que eu adaptei a partir de um texto muito bom do Pepe Escobar. Também peguei algumas informações aí no Google, inclusive no Bard, aí na inteligência artificial, que traz estatísticas e dados e algumas informações que eu mesmo readaptei ali. Então vocês encontram essa matéria aí do meu blog Sahel, né? Está um pouco abaixo aí. Se vocês entrarem no meu blog, vocês vão ver que essa matéria está mais para baixo aí. Ela deve ter algumas semanas aí que eu elaborei. E ficou aí, chegou o momento de trazer isso à luz. O Sahel é uma região, né? É uma região geográfica. Pode-se dizer ecogeográfica, né? Ele funciona como uma zona de transição entre o deserto do Saara, que é talvez o maior deserto do mundo, aí ao lado do deserto siberiano, na Rússia. Então o deserto do Saara ao norte, pega boa parte do norte da África, e as savanas
as florestas e as savanas úmidas ao sul. Sabe, ali tem a floresta do Congo, que também é uma das maiores florestas da África e do mundo, né? A palavra Sahel vem do árabe, Sahil, Sahil, que significa costa ou margem. Imagine uma faixa extensa, uma faixa nesse sentido, que corta a África de leste a oeste, separando as regiões mais áridas, ao norte, o deserto do Saara, das regiões mais úmidas, as savanas, as florestas, né, ao sul. Essa faixa, ela pode ter aí de 500 a 700 quilômetros de largura e mais ou menos uns 5.400 quilômetros de extensão. Portanto, ela vai desde o Oceano Atlântico, na costa oeste, até o Índico, na costa leste, né? O clima no Sahel é um clima semiárido, bem quente, ensolarado e seco a maior parte do ano. Seria uma temperatura um pouco mais amena do que a do deserto do Saara. As temperaturas são menos radicais, né? E também as precipitações de chuva são menos radicais também, porque você pode ter muita época de seca e de repente você tem chuvas torrenciais, né? Não é tão radical assim. Apesar da pouca chuva, que pode dar aí de 150 a 300 milímetros por ano, vocês sabem, a chuva ela é medida em milímetros, né? Então isso daria 15 centímetros a 30 centímetros, né, sobre o solo, por ano, calculado anual. Isso aí são dados geográficos, né? A região abriga uma vegetação adaptada ao clima. Por exemplo, a savana arborizada. Ela não é a savana, que é uma vegetação, vamos dizer, parecida aí com o nosso steppe, as estepes russas, ou o próprio cerrado brasileiro. A savana é uma coisa próxima disso. Se você tem uma savana arborizada, você tem uma coisa ainda mais próxima do cerrado brasileiro, né? Inclusive, certas partes aí do cerrado brasileiro, do ponto de vista de latitude, do ponto de vista geográfico, está mais ou menos na mesma faixa que o Sahel africano. O Sahel enfrenta, portanto, alguns desafios do ponto de vista climático, né, devido às secas, à desertificação, né? Essa região é vulnerável e você tem ali vários países que estão em grande movimentação hoje do ponto de vista humano, do ponto de vista geopolítico, né? Podemos dizer que o Sahel africano está revoltado, veja aí uma metáfora, né? O Sahel está revoltado contra o neocolonialismo ocidental. Você pode dizer que é neo, mas na verdade é o mesmo colonialismo de sempre, né? O processo de descolonização não se consumou, quer dizer, ele começou e ele não vai parar mais, né? O processo de libertação colonial, né? Tropas e bases estrangeiras, naturalmente europeias, estão sendo expulsas do Sahel. As populações ali se organizam, criam moedas alternativas ao franco, ao marco, à libra, desafiam as burguesias velhas, né, que são ali implantadas pelas multinacionais, pelas transnacionais, ainda de uma época europeia, mas que hoje são fortemente financiadas aí pelos Black Rocks, né, pelos americanos, pelos bilionários, né. A multipolaridade, nós temos falado aqui, tem vários vídeos dedicados ao mundo multipolar em formação, não pode florescer, né? E a África é um ponto focal dentro da multipolaridade, né? Ela não pode florescer sem que a resistência e a descolonização cresça. Eixos de resistência ao atlanticismo em latitudes e longitudes é parte inerente do longo e tortuoso caminho que nos poderá conduzir ao mundo multipolar, que aliás não será um mundo isento de conflitos, né? Mas simplesmente esses conflitos não serão mais gerados por um poder hegemônico, mas pela solução que os próprios países, dentro de um fenômeno da multipolaridade, eles tenderão a resolver os seus próprios conflitos por si mesmos. Esses conflitos não serão mais artificialmente gerados por um poder hegemônico, atlanticista, excepcionalista e americano. Os conflitos se darão num âmbito
em que as pessoas terão de resolver os seus próprios problemas, né, com menor interferência externa, né. A resistência aí ao hegemon, que é um dos apelidos, né, do atlanticismo e do expansionismo neoliberal ocidental, né, a resistência a esse hegemon e o crescimento da multipolaridade são fenômenos complementares, né. Quanto mais você resiste ao hegemon, né, mais cresce a multipolaridade, né? E é claro que o conceito de BRICS, né, que eu falei, é um bloco comercial, econômico, e o fenômeno do sul global se integrando, se ajudando, são fenômenos complementares. Ele vai crescer, o sul global vai crescer, em termos de importância estratégica, geopolítica, e o hegemon vai enfraquecer. É um fenômeno inversamente, diretamente proporcional, né? Um cresce e o outro decai, né? Um eixo da resistência aos colonizadores, né, e as transnacionais, aí, as corporações ocidentais, cresce na Ásia Ocidental. Isso é um fenômeno que ocorre em diversos estados árabes e muçulmanos. Ele é predominantemente muçulmano. O Sahel na África é predominantemente muçulmano, de oeste para leste. Então aí você tem vários países aí, Senegal, o Mali, Burkina Faso, o Níger, que já está num processo mais avançado de descolonização com relação à França, o Chad, Sudão, Eritreia e outros países, né? No Níger, por exemplo, a mudança de poder contra o colonialismo foi associada a um golpe militar, né? No Senegal, a mudança de poder vem diretamente das urnas, né? Os países adotaram aí sistemas de eleição democrática, né? O Senegal entrou numa nova era com a vitória de Bassirou Diomaye Faye. Tem 44 anos, o Faye, nas eleições nacionais, que foi aí no final do mês passado, aí no 24 de março. O Faye tinha passado 2 semanas na prisão e emergiu ali como um autêntico líder pan-africano. A ideia de uma grande África, de um bloco, né? E virou de cabeça para baixo aquela que era chamada democracia mais estável da África, né? Que é tipo essa narrativa para inglês ver, né? Essa democracia mais estável da África, sob o comando de um fantoche francês, que é aquela burguesia nacional, que não é nacional, que é uma burguesia internacional ali implantada, né, como um laranja dos interesses franceses na África. Isso não beneficia a maioria da população. Daí esses movimentos de resistência, que também são movimentos revolucionários, né? O fantoche francês Macky Sall, né? Então, o Faye deu um cheque ali na França, né? O Senegal, o novo presidente do Senegal, junta-se agora a Ibrahim Traoré, que tem 36 anos, do Burkina Faso. É bom a gente ir se familiarizando com esses nomes. Abiy Ahmed, 46 anos na Etiópia. Andry Rajoelina, 48 anos no Madagascar. Julius Malema, 44 anos, África do Sul. É uma geração jovem, ela tem uma mentalidade pan-africana, de integração e de união da África como um todo, focada na soberania nacional, né? Em ir se descolonizando e também se desenvolvendo, se industrializando, enfim, que você tem aí modos de desenvolvimento e de produção que beneficiem a maioria da população, e não às expensas da população, como se dá e como se deu, né, durante muitas décadas e até mesmo séculos, né? No seu manifesto eleitoral, o Faye, que eu já citei, comprometeu-se a recuperar a soberania do Senegal. Pelo menos ele já citou isso nos seus últimos comícios e nos seus últimos discursos 18 vezes. Ele já falou em soberania nacional. Uma coisa que, aliás, precisa ser discutida aqui no Brasil, né? O que é a soberania e que tipo de soberania que nós temos e que tipo de soberania que nós queremos, né? A soberania que nós temos, essa daí do STF, né? É essa que nós queremos? Evidentemente que não, né? Continuando, pessoal, a geoeconomia que seria uma nova área aí, na verdade não é nova, ela faz parte da própria geopolítica. A geoeconomia é fundamental aí
para essas mudanças. À medida que o Senegal se torna um produtor substancial de petróleo e gás, vê por que esses países são tão cobiçados pelos gulosos europeus, né? O FAE terá como objetivo renegociar contratos de mineração e energia, incluindo os maiores contratos. Adivinha com quem? Com a British Petroleum. Sim, mas aí você vai lidar diretamente com o British Petroleum. Ela não vai manter um fantoche ali que vai privilegiar sempre os seus interesses. Você vai ter que negociar com um líder daquele país que vai buscar uma melhoria nesses contratos, né? E também com a operadora de minas de ouro do Reino Unido, a Endeavour Mining. Portanto, vocês veem aí que o Senegal é fortemente colonizado pelo Reino Unido. O FAE planeja abandonar o franco, né? Sistema monetário controlado pela França. Utilizado ainda em 14 estados africanos, ainda utiliza o franco francês. Ele pretende criar uma nova moeda como parte da remodelação das relações com a potência neocolonial, no caso aí a França, principal parceiro comercial do Senegal. Portanto, você vê aí uma forte influência tanto francesa como inglesa. FAE, ecoando o camarada Xi Jinping, quer uma parceria ganha-ganha. Ou seja, não é a parceria com os Macrons da vida aí, ganha-perde. Quer dizer, eu ganho e você perde, né? Vamos fechar? Assina aí, ó. Assina aí, ó. Assina. É assim, ó, com a arma na cabeça. Assina esse papel aí. Não, isso aí tá ficando no passado, né? É uma parceria ganha-ganha, que é o tipo de parceria e de negócio nos quais os chineses estão se notabilizando pelo mundo. Você vê que a África ela tende muito mais lá para a China e para a Rússia. Por quê? Porque é muito mais vantajoso, né? Porque eu não quero ser um rico num mundo miserável, né? Eu quero ser rico e que as pessoas também sejam prósperas. O sistema ganha-ganha, aí que ficou associado também ao Xi Jinping, que é um temível homem de negócios, né? Ainda não se sabe qual será o futuro dos militares franceses do Senegal. O Emmanuel Macron, mais conhecido como Macron, né, e o establishment francês consideram o Senegal um ator-chave quando se trata de bloquear o Níger, o Mali e o Burkina Faso, que já deixaram o país na poeira do deserto. Bom, vamos ver, né, como é que vai ficar a questão ali. Os três, na verdade, eles estão sendo expulsos, né? Os franceses estão sendo expulsos daí. Resta saber se vai ser um processo pacífico, doloroso, né? Os três últimos estados aí, o Níger, Mali e Burkina Faso, formaram uma aliança, né? Aliança dos estados do Sahel. Então é um verdadeiro pesadelo para Paris, né? Após uma série de humilhações, né? E também é uma dor de cabeça aí para os Yankees, os estadunidenses, os americanos, né? Tudo isso se resume no colapso espetacular aí da cooperação militar entre Washington e a capital do Níger, que chama Niamey, né? E o culpado de tudo isso, dessa movimentação aí, dessa descolonização e dessa, digamos, dessa força no sentido de conquistar a própria soberania, quem que é o culpado? Segundo o Deep State americano, aí, segundo o New York Times, Washington Post, The Economist, a culpa é do Putin, é do Vladimir Putin. Claro, a culpa é do Putin, né? Você não sabe que a culpa é do Putin? Parece que ninguém nos Estados Unidos presta muita atenção à agitação diplomática Rússia-África. Quer dizer, quem não presta atenção é o cara que lê o New York Times e acredita no New York Times, né? Que é uma mídia da CIA, né? Controlada pela CIA. É uma narrativa pró-americana, pró-ocidental, pró-interesse das corporações industriais ocidentais e pró-Pentágono, pró-indústria armamentista norte-americana, etc., né? Bom, o que acontece, pessoal? Parece que ninguém, então, presta muita atenção no que realmente está acontecendo, né? Que envolve aí todos os principais países do Sahel e os novos membros africanos dos BRICS, o Egito e a Etiópia, né? Que são membros recentes dos BRICS. Washington agora pretende retirar as suas tropas do Níger. O acordo de cooperação militar americano-Níger não foi renovado. Você vê que é uma mudança substancial aí na geopolítica.
o Pentágono parece não mais ter a moral necessária para prosseguir o seu treino militar aí no território nigerino, né? Não é Nigéria, é o Níger. Existem duas bases militares ali principais americanas, né? Em Agadez e Niamey, nas quais o Pentágono, né, gastou mais de 150 milhões de dólares para construir essas bases, né? São aquelas famosas bases militares americanas espalhadas pelo mundo, né? E que são hoje um alvo, né? Um alvo assim de várias pessoas aí, de vários, enfim, vamos falar disso aí posteriormente, né? Como é que é a vida numa base militar americana espalhada pelo mundo, né? Não é exatamente uma vida fácil, né? Niamey, por exemplo, a base de Niamey foi concluída em 2019. Ela é gerida aí pelo Comando Africano dos Militares dos Estados Unidos, conhecido como AFRICOM, né? Os objetivos operacionais aí dessa base militar americana aí dentro da África estão envoltos em mistérios, né? Por exemplo, a base de Niamey é um centro de inteligência, processamento de dados, coletados aí por drones, principalmente o MQ-9 Reaper, famoso drone aí, né? A Força Aérea dos Estados Unidos utiliza aí o aeródromo Dirkou, né? O aeródromo para pouso de helicópteros e caças, né? Como base para operações no Sahel. E as coisas vão ficando emocionantes, né? Porque a presença de uma base de fato aí de drones da CIA em Dirkou, tripulada aí por um punhado de agentes, nem sequer mais é reconhecida, né? Então essa base aí obscura recolhe informações em toda a África Central. Veja, ela é como se ela existisse de maneira velada, secreta, né? Quer dizer, não aparece na mídia, quer dizer, agora já está aparecendo, né? Tanto é que a informação chega aqui para nós e a gente passa para vocês aqui, lançando uma luz aí nesse assunto. O fato é que essa base tem condições de recolher informações geológicas, informações sobre como é que estão se organizando ali, né? Ela pode filmar, fotografar praticamente tudo, né? Em toda a África Central, de oeste a norte, né? Então você tem ali no Níger mais ou menos uns 1.000 soldados dessa base, né? Em breve eles terão de ou enfrentar uma guerra que vai crescendo em volta dele, né? Começa com alguma insurgência, algum trabalho de guerrilha, que vai crescendo e se organizando à volta, causando ali um medo permanente, né? Então, ou eles entrarão num conflito direto, ou simplesmente serão expulsos, sairão com o rabo entre as pernas, pacificamente, entre aspas, né? Os americanos estão tentando de tudo ali para estancar o sangramento e a expulsão inevitável que vem vindo, né? Só neste mês, a subsecretária de Estado aí dos Estados Unidos para a África, a Molly Fee, visitou o Níger 2 vezes. Então, a perda de bases de Washington na África, sobretudo no Níger, parece seguir o exemplo de Paris na perda do controle do Sahel, na medida que o Níger se aproxima da Rússia e do Irã. Então vamos entendendo aí o que é o mundo multipolar, né? E o que é essa transformação do mundo, né? Essas bases aí, pelo visto, elas não são tão importantes aí para exercer uma vigilância sobre o famoso e tão citado estreito Bab el-Mandeb, ali que faz a passagem do Mar Vermelho. Drones dos Houthis ali operam no limite, violando todos os espaços aéreos à vista. Bom, isso aí fiz apenas como um adendo, né? Uma robusta delegação de Niamey visitou Moscou em janeiro. Na semana, isso foi no mês passado, o Putin discutiu a cooperação em segurança com o presidente interino do Mali, o Assimi Goïta, e o presidente da junta militar do Níger, o Abdourahmane Tchani, antes de falar com o presidente da República do Congo, o Denis Nguesso. Então você vê que a Rússia está em fortes entabulações, em conversas, em acordos aí com os grandes líderes da África. E a Costa do Marfim, mais uma reviravolta do Império. Os regimes fantoches pró-Ocidente estão diminuindo no continente africano. A Aliança dos Estados do Sahel
como eu já falei antes, Mali, Burkina Faso e Níger, pode ser a vanguarda de um eixo africano de resistência e também de pan-africanismo. Mas há mais, na forma da África do Sul, da Etiópia e do Egito, que são membros plenos do BRICS, e que são sérios candidatos também a uma vaga nos BRICS, aí a Argélia e a Nigéria. A Rússia diplomaticamente e a China comercialmente, mas todo o peso da parceria estratégica e Rússia, China estão focadas no longo prazo africano. Então a África é um ator multipolar chave dentro do Sul Global e dentro também dos BRICS. Evidências adicionais foram fornecidas mais uma vez aí durante a conferência multipolar do mês passado em Moscou, né, onde o carismático líder pan-africano Kemi Seba, do Benin, foi uma das estrelas. Eu fiz um vídeo sobre esse encontro lá em Moscou, né? Círculos diplomáticos aí pan-eurasiáticos permitem-se até fazer piadinhas sobre os recentes acessos de raiva de Le Petit Roi, Macron, em Paris. A humilhação total da França no Sahel é provavelmente um dos motivos por trás das furiosas ameaças de Macron de enviar tropas francesas para a Ucrânia. Ele está irado, né? Ele precisa de uma válvula de escape aí e de vender uma narrativa que a gente duvida que vá acontecer, né? Até porque essas tropas francesas aí seriam transformadas em bife, né, pelos russos em tempo recorde. Pelo menos a tendência é essa, né? Então, essas acrobacias aí russofóbicas dos franceses, seja na Ucrânia ou na Armênia, talvez seja fogo de palha, né? Permanece o fato aí, historicamente, de que os africanos consideravam a antiga União Soviética muito mais flexível e solidária com eles, né? Você vê, por exemplo, não tem a libertação da África do Sul do apartheid sem a ação aí da inteligência soviética daquela época, né? E também quando se tratava aí de negociar os recursos naturais, né? Que era feita mais numa política ganha-ganha, né? Hoje essas demandas estão cada vez mais nas mãos da China. Pessoal, então olha só, já estamos aí com 27 minutos. O artigo todo, ele ainda é bem mais longo. Eu fiz alguma parte aqui lendo e alguma parte analisando, né? Vocês encontram ali essas questões do Sahel, do Senegal, né, da ameaça que isso representa para os Estados Unidos, as questões ligadas ao terrorismo, né, por exemplo, o estrago que eles fizeram lá, eles destruíram a Líbia, né? Então, assim, dá uma lida no artigo, que está bem interessante, né? Concluindo, olha, o que está para vir aí para o Império, para os atlanticistas, para os neocons? Será que os drones dos Estados Unidos poderão manter a aliança do Sahel sob controle? O que vai vir para o Império? Pessoal, então o nosso vídeo vai ficar por aqui. Vamos ficando por aqui. Esse vídeo é um complemento àquele de ontem, sobre o boicote dos Estados Unidos ao desenvolvimento do Brasil. A África é o continente irmão do Brasil por excelência. Nenhum continente está mais próximo ao Brasil e à história do Brasil e ao desenvolvimento do Brasil e ao povo brasileiro do que o africano. Lembrando aquela frase do Darcy Ribeiro, que o Brasil, que veio de livros de história mais antigos, né? O povo brasileiro é formado pela união de três raças tristes, né? O português, com a sua eterna nostalgia do além-mar, né? O africano, que é a nossa força de trabalho por excelência, e o índio, né? Da onde nós herdamos a capacidade de sobreviver nos trópicos. Pessoal, agradeço a presença de todos aí no nosso canal, prestigiem os nossos vídeos, vídeos sinceros, verdadeiros, feitos para o Brasil e os brasileiros. Temos poucos e bons seguidores aqui no nosso canal, traga um seguidor, faça um comentário, dê um like aí no sininho do YouTube, vamos em frente. Obrigado a todos, melhores descrições aí no meu e-mail, meu Pix, quem quiser me pagar um realzinho aí, um cafezinho, fiquem à vontade. Muito obrigado pela sua atenção. Sendo que tínhamos para hoje, obrigado aí mais uma vez. E até a próxima e fiquem com Deus.